início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, itens 13, 14 e 15, e o tema, dar-se-á aquele que tem. Nós disponibilizamos alguns exemplares do Evangelho para quem quiser acompanhar, tá? Vamos à leitura. Dar-se-á aquele que tem. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo, disse: é porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado. Porque a todo aquele que já tem, se lhe dará ainda, e estará na abundância. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso, eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles, não veem, e escutando, não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse: escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. São Mateus capítulo 13, versículos 10 a 14. Prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servirdes para com os outros, e vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. São Marcos capítulo 4, versículos 24 e 25. Dar-se-á aquele que já tem, e se tira aquele que não tem. Meditai estes grandes ensinamentos que frequentemente vos pareceram paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Não a recebeu senão porque tentou dela se tornar digno, e o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Estes esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhoras progressivas, as graças abundantes, que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. Tira-se aquele que nada tem, ou que tem pouco. Tomai isto como uma oposição figurada. Deus não retira às suas criaturas o bem que se lhe dignou fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem tira daquele que havia recebido pouco, é o próprio Espírito, ele mesmo, que, pródigo e negligente, não sabe conservar o que tem e aumentar a fecundidade, o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe ganhou e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. É seu pai quem lhe toma as colheitas que não quis preparar? Se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo mofar por falta de cuidado, deve acusar seu pai se elas não produzem nada? Não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele, de retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor das suas misérias, e que então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem. Que rompa o solo ingrato com o esforço da sua vontade, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança a semente que tiver escolhido como boa entre as mais, que a regue com o seu amor e a sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebeu. Então, ele verá os seus esforços coroados de sucesso, em um grão produzir 100 e um outro 1000.
Coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor o fará produzir os frutos da caridade. Um espírito amigo, 1862. Bom, conosco nessa noite, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, os amigos Kelly Nascimento e Vicente Cardoso. E a vocês aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, bom estudo e boas reflexões. Uma boa noite a todos, boa noite aos internautas também. Hoje estamos aqui, eu e Vicente, para mais um estudo, para mais uma conversa com vocês. E espero que a gente saia daqui mais engrandecidos do que entramos, E que a gente possa ter essa troca de energia, esse recarregamento de baterias que a gente tem aqui dentro dessa casa, Que os fluidos positivos possam nos adentrar em nossos corações nessa noite, e que os nossos mentores espirituais estejam do nosso lado, nos auxiliando, para que possamos tirar maior proveito do que ele tem a nos falar hoje. E o Vicente vai falar um pouquinho, e depois a gente volta a conversar sobre o tema. Uma boa noite para todos vocês. É um prazer muito grande estarmos de volta a esta casa, nesta quarta-feira, para falarmos dessa mensagem que, de certa forma, é muito significativa para esse momento em que todos nós estamos vivenciando. Eu quero inicialmente dar o conceito de parábolas, porque muitas das vezes nós ouvimos aqui na Tribuna Espírita a versão do Evangelho de Jesus através de parábolas e alegorias. E às vezes não sabemos o que é uma parábola, o que é uma alegoria, da qual Jesus sempre expressou o seu pensamento. Parábola vem de parabole, uma coisa colocada ao lado da outra para explicar esta. É uma comparação que se faz quando falamos de parábolas. E as parábolas que Jesus expressou, elas visam estabelecer uma visão da realidade, partindo da virtualidade que é o mundo corporal. Então, quando Jesus quis falar do mundo espiritual, ele tomou alegorias, figuras, alguma coisa que pudesse colocar ao lado da ideia verdadeira para poder explicá-la. Aí ele utilizou de uma linguagem comparativa e nos coloca ainda por que utilizar uma parábola. Porque na matemática a gente vai perceber que existe uma figura, parábola. A parábola em matemática quer dizer, é uma curva formada por dois pontos aqui distantes de uma reta e de uma diretriz e de um ponto fixo no foco. Na figura, a distância entre o foco e o ponto da curva D1 é igual a D2. Por que eu estou dizendo isso? Por que que Jesus preferiu falar por parábolas? Sendo a parábola essa figura matemática que D1 mais D2 são iguais. Isso quer dizer que as parábolas em qualquer tempo da humanidade, elas serão sempre as mesmas. Ela será a mesma verdade estabelecida pela parábola. Porque aqui na figura matemática, quer dizer que a parábola é um ponto central, uma reta e uma curva. Que quando você tem a comparação de uma medida com a outra, elas são iguais. Em qualquer linha do tempo, em qualquer linha do espaço.
Isso é uma parábola. Portanto que ele expressou as parábolas porque ele saberia, usando as figuras, ele poderia estar expressando a realidade do mundo espiritual, a realidade da alma, usando das figuras comparativas. Porque em qualquer tempo, daqui 2.000 anos, 3.000 anos, 10.000 anos, essa expressão dessas parábolas estarão intactas. Elas não modificarão com o tempo. A interpretação, sim, porque a interpretação, ela deve ser contextualizada. Ela deve ser trazida para o contexto do momento. Portanto que, há 2.000 anos atrás, ele falou por parábolas, sabendo que, daquela forma, a sua mensagem não se perderia. A sua mensagem jamais seria equivocada. A sua mensagem jamais seria modificada, embora deturpada sob os nossos pontos de vista. Portanto, que quando Jesus ele gostaria de falar aos pescadores, ele falava dos pescadores, a parábola dos peixes. Quando ele gostaria de falar para o banquete de festim, ele falava para os talentos de que nós haveríamos de possuir. Do tesouro enterrado, ele falava para os negociantes, os especuladores daquela época. A palavra da pérola grande valor é o credor incompassível e dos devedores. Entre os magnatas, ele servia da parábola do rico insensato e do rico e de Lázaro. Entre aqueles que tinham um salário muito baixo naquela época, ele falava dos servos inúteis e dos trabalhadores da vinha e do mordomo infiel. Entre os homens de lei, ele mencionava o chamado o juiz iníquo. Em relação aos religiosos, ele contava a história do publicano e do fariseu. Então Jesus sempre, quando ele falava para uma categoria de pessoas, ele usava uma linguagem própria daquelas pessoas, porque ele expressava com simplicidade. Ele expressava segundo a condição cultural daquele povo. Portanto que a sua mensagem, ela ficou gravada em termos de alegorias, que mais cedo ou mais tarde, em qualquer tempo da humanidade, nós haveríamos de decodificar. Então, a parábola, ela codifica, ela estabelece uma certeza, uma linha reta. E quando você quer conhecê-la, você tem que tratar da hermenêutica, que é a interpretação literal do texto, como ele foi elaborado, e a exegese, que é a interpretação moral da hermenêutica, que é justamente o sentido literal do texto. Portanto que, em relação a essas parábolas, Jesus quis dizer muitas e muitas coisas que conservaria ao longo de toda a humanidade em qualquer tempo, como estamos aqui hoje, 2.000 anos depois, numa tentativa de interpretar, dar-se-á quem o tem, tirar-se-á de quem não tem ou tem pouco. Isso traz para nós uma visão muito prática, dizendo para vocês que, extraindo através da essência dessa mensagem, dar-se-á quem já tem e tirar-se-á de quem não tem, isso quer dizer que nós estamos aqui hoje, numa existência corporal, aquisitando valores materiais, valores culturais, valores intelectuais, valores morais, valores espirituais. E quando nós não estamos aqui buscando a essas aquisições, só preocupado com um plano da matéria, certamente nós não teremos. Mas a partir do momento em que nós vamos aquisitando esses valores, nós vamos sendo cada vez mais credores, porque nós temos o mérito, o merecimento de poder receber mais, porque o nosso entendimento melhora, a nossa compreensão
faz com que a gente retenha cada vez mais o conhecimento das verdades. Isso se refere àqueles que estão em constante momento buscando, trabalhando, aqueles que buscam, aqueles que pedem, aqueles que buscam e aqueles que batem a porta. Porque nos fala Jesus: pedi e obtereis, bater-se-vos-á, porque todo aquele que pede, receberá. A quem pedir, certo, sempre haverá a nós um favor. Quem bater a porta, essa porta abrir-se-vos-á. Portanto que esses 3 verbos colocam cada um de nós numa condição de perceber que quando nós pedimos, nós estamos exteriorizando a condição de desejo, tá? Quando nós estamos buscando, é através do pensamento. E quando nós batemos a porta, nós estamos realizando. Porque bater a porta é você ter uma atitude, não atitude como é comum, de choramingação. Porque a nossa atitude é de choramingar. É só choro, é só pedir, mas de braços cruzados. E aqui repousa-se a lei do trabalho. É pelo trabalho que nós vamos aquisitando os valores materiais, os valores culturais, intelectuais, os valores morais, os valores espirituais. É através do trabalho, da atitude. Porque a oração verdadeira não é a poesia. A oração verdadeira é atitude, é ação, momento. E a partir do momento em que eu vou aquisitando os valores, eu fico cada vez mais credor de mais valores. E quando eu não busco os valores, eu fico sendo um devedor desses valores. Dar-se-á. Quem dá? Dar-se-á. É você mesmo. Viram? Então, esse dar-se-á não é uma coisa que vem de fora. É uma coisa que parte de você. Ele está se referindo a você, o sujeito. Dar-se-á. Quem vai dar? Você. Porque nós queremos tudo que venha de fora. E tudo já, ora, existe em nós, potencialmente. Então não é preciso estar choramingando para a aquisição dos valores. É preciso a elaboração desses valores que, ora, já existem em nós. Quando eu peço mais a Deus a inteligência, eu não preciso de pedir a Ele a inteligência. Ele já me criou inteligente. Deus, no ato da criação, Deus é inteligência. Inteligência é substantivo. E ao nos criar, Ele nos adjetivou. Porque nós somos o princípio inteligente. Então, inteligente é adjetivo. Então, Ele nos adjetivou, nos deu a qualidade de perfectíveis que nós somos. Então, nós já temos a inteligência em potencial. Então, não preciso ficar pedindo, que basta eu desenvolver essa inteligência. E aí, a gente começa a perceber de que muitas das vezes nós sentimos na necessidade de poder dizer que, coitado de mim, sou uma pessoa, eu não dou sorte com nada, tudo dá errado para mim. A gente está sempre assim. Mas você está pedindo? Você está pedir-se-vos-á. Pedir-se-vos-á. Então é você que peça. É você que tem a condição de elaborar o que ora está pedindo. Bater-se-vos-á. É você que bate. Quer dizer, é você que busca. É pelo trabalho, é pela atitude, é pelas ações. Quantas pessoas que estão entre nós agora, em 8 bilhões de criaturas no planeta Terra, que talvez 1/3 dessas pessoas são choramingões. O tempo todo reclama que não tem sorte, que a sua vida é um azar, não tem sucesso no casamento, não tem sucesso na família, não tem sucesso no trabalho.
Mas essa pessoa não é capaz de fazer uma avaliação de si mesma, para saber se ela está tendo atitude de, além de pedir, buscar, quer dizer, bater a porta. E essa certamente ela vai abrir, porque todas as vezes que você bate numa porta, estando alguém do outro lado dessa porta, abrir-se-vos-á. Então é preciso saber que quando ele está dizendo aqui, logo no início, dar-se-á aquele que tem e tirar-se aquele que não tem, até o pouco que tem, isso quer dizer, quando Jesus falou por parábolas, ele sabia que naquele tempo nós não tínhamos condições de entendê-lo em forma alguma, mas ele disse aos apóstolos: vós sabeis, eles não. É por isso que eu falo por parábolas. Não sabendo, não conhecendo, não tem olhos de ver, não tem ouvidos de ouvir. Porque nós, de certa forma, meus amigos, nós vivemos um mundo virtual. Esse momento aqui agora é um momento puramente virtual. Tudo que vocês estão visualizando aqui agora, isso é passageiro, isso é virtual, isso não é real. Então, falar das coisas reais, como Jesus falou, ele precisou das coisas virtuais para expressar os valores intrínsecos da alma. Como nós não tínhamos ainda um entendimento naquela época, nós não tínhamos a compreensão, não valeria a pena, até então, esforçar tanto, porque as nossas percepções, elas são muito assim, obstruídas. As nossas percepções, só para vocês terem uma ideia, a nossa visão é limitada entre 4 a 7 mil ânguitrons. Além de 4 mil e aquém de 7 mil, a gente não vê. Nossa audição, nós ouvimos entre 16 vibrações a 20 mil. Aquém de 16 e além de 20 mil, nós não ouvimos. Agora, se nós temos essa dificuldade de percepções físicas, imagina o cognitivo. Imagina o nosso conhecimento daquela época. Foi por isso então que ele disse: eu falo por parábolas, porque tendo os olhos não vejam, tendo ouvidos não ouvem. Por isso que eu falo por parábolas, porque mais cedo ou mais tarde, quando a humanidade estiver de posse do conhecimento já bastante avançado, vai poder interpretar então essas parábolas, tirando delas a exegese, o sentido moral do sentido literal do texto, que é a hermenêutica. E estamos aqui hoje numa casa espírita, 2000 anos depois, 165 anos da codificação espírita, numa tentativa de poder interpretar, dar-se-á quem tem, tirar-se a quem tem pouco ou talvez nada. Então, não é Deus que tira de nós nada. Deus tudo provê, somos nós que negamos a nós mesmos a oportunidade. Porque essa parábola aqui agora, ela se refere muito à parábola dos talentos. A nós foi dado os talentos. O que é que eu estou fazendo com os talentos que a mim foi concedido? Então, na parábola dos talentos, um recebeu 5, o outro 2, e o outro 1. Aquele que recebeu 5 foi e multiplicou os talentos. O que recebeu 2 foi e multiplicou. O que recebeu 1 enterrou o talento. E na hora que o Senhor chamou a prestação de conta, o que tinha recebido 5, devolveu os 5 e mais 5. Aquele que pegou 2, devolveu os 2 e mais 2 que ganhou. O que recebeu 1, Senhor, por que queira ceifar aonde não plantastes? E aí, eu peguei o talento que você me deu e enterrei. Aí o Senhor falou assim: mas por que você não foi no banco, depositou e multiplicou, colocou na mão dos banqueiros? E você então, isso quer dizer para nós aqui agora, quantas oportunidades nós temos, quantas oportunidades nós temos que batem em nossa porta a todo instante, e a gente não dá ouvido às oportunidades. Quantas vezes somos nós mesmos que negamos a nós as oportunidades? Eu sempre falo, quando uma oportunidade bate em sua porta, certo? É como um cavalo que está amarrado lá na sua porta. Se o cavalo está amarrado na tua porta, você sai
desamarre ele, monte e vai. Porque não saberemos quando novamente haverá um outro cavalo amarrado na tua porta. Isso quer dizer, quando uma oportunidade surgir na sua vida, agarre esta e vá e faça. Porque se você não fizer, aí você vai deixar de ser um credor para ser um devedor. E devedor de quem? A si mesmo. Então, tirar-se-á até mesmo que não tem. Porque os nossos sentidos são obtusos e nós não queremos nunca entender a mensagem cristã. Então, meus amigos, do meu ponto de análise aqui, é isso. Dar àquele que já tem, aquele que já conquistou, aquele que conquista, aquele que trabalha, aquele que merece. E aquele que não trabalha, que não busca, esse não merece. Então, por si só, ele já se negou. Já se negou. É nesse sentido que nós temos que agarrar essa oportunidade hoje, que nós estamos tendo de conhecer esse Evangelho de Jesus e fazermos as nossas mudanças espirituais. Obrigado. Esses 3 itens aqui, né? Eles estão ligados e muito interessante porque logo de início aqui ele fala das parábolas, né? Que o Vicente explicou muito bem, que era o jeito como ele tinha na época de transmitir a mensagem, né? A forma mais fácil que Jesus achou para chegar nas pessoas eram através dessas parábolas, né? E aí a gente fica pensando, nós aqui, né, depois de tanto tempo, ainda estamos pelejando para entender alguma coisa. Imagina há mais de 2000 anos atrás, né? Quando ele chegou e ele não exigiu de ninguém que entendesse, ele não exigiu de ninguém que o seguisse, né? Tem essa parte pedagógica muito bacana, que serve de lição para a gente também, né? Ele veio, ele fez o que tinha que ser feito, realizou sua missão, e aqueles apóstolos, aqueles discípulos que quiseram seguiu, né? E tinham mais facilidade, às vezes, de entender, como nós hoje aqui, né? Cada um, apesar de não estarmos tão longe, né, na faixa evolutiva, né? Porque senão estaríamos em outros lugares, mas estamos diferentes, uns mais adiantados, outros mais atrasados, né? E a espiritualidade é muito bacana, que faz com que a gente una isso para que um ajude o outro. Mas, enfim, cada um no seu entendimento. Então, o que ele fala aqui, né, que através dessas escolhas que a gente vai fazendo, porque nós temos também o nosso livre-arbítrio, nós vamos escolhendo e nós vamos colhendo aquilo que a gente vai escolhendo, né? Então, a lei da ação e reação é muito bem explicada pela doutrina espírita, que é a lei divina, a lei da natureza, que está a todo tempo, né, junto com a gente. Então, é muito consolador a gente pensar que não nos é tirado nada e não nos é dado nada também de bandeja. Nós temos as nossas escolhas e através delas nós vamos recebendo, né, através da espiritualidade, o que não tem castigo e recompensas, é uma coisa que é natural, né? Nós vamos vivendo e nós vamos escolhendo e nós vamos recebendo aquilo que a gente está plantando. Então, o que a gente planta hoje, nós vamos colher amanhã, não vai ser diferente, né? Então, às vezes a gente para e num pensamento assim de que estamos sendo punidos ou de que a gente não merece isso, o que eu fiz para merecer isso, né? Contando só a nossa passagem aqui, tirando, né? Não entrando em detalhes, às vezes, nas outras vidas também, com essa bagagem que a gente traz. Então, é uma mistura muito grande, né, gente? É uma mistura muito grande e muitas vezes a gente para e realmente, assim, certos pontos, a gente parar e falar assim, nossa, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, né? E realmente, a gente não vai entender de tudo o que acontece, porque nós já chegamos com uma bagagem aí grande, né, ou feita aqui.
E para o nosso resguardo mesmo, a gente esquece muita coisa, né? E a gente vai vivendo e a gente não tem ao certo assim, a resposta também de tudo, às vezes, que a gente queria naquele momento. E aí vem a nossa ansiedade, às vezes, junto com a indignação, né, das coisas que acontecem, das coisas que nos chegam. E a gente, às vezes, parte para um caminho assim, de não aceitação das coisas. Mas tudo por a gente não conseguir enxergar, ou enxergar errado aquilo que acontece com a gente, né? Ao invés da gente perguntar o que eu posso aprender com isso, né? A gente muitas vezes nos perguntamos assim, de uma forma às vezes até com revolta, né? O porquê? Por que comigo, né? Por que isso eu que sempre fui assim, sempre ajudei, sempre fui assado e isso vem para a minha vida nesse momento, né? Então, na hora que ele fala aqui, né? E uma coisa importante também, gente, a gente tomar um certo cuidado na hora das leituras, né? Porque aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que a gente estuda aqui nesse dia, né? A explicação dele é muito bacana. A gente lê o trechinho e logo após vem essa explicação bacana aqui dos Espíritos para nos ajudar. Mas nós temos que tomar um certo cuidado, né, daquilo que a gente lê e principalmente na nossa interpretação. Porque se a gente for levar ao pé da letra, né, às vezes até essas parábolas mesmo, ao pé da letra, nós vamos colocar Deus como um pai vingativo, como um pai que não é tão bondoso, né, como um pai que às vezes que pune, é um pai que julga, né? Se você tem muito, vou te dar mais. Você tem pouco, vou arrancar o pouco que você tem. É claro que não é isso, né? É claro que não é isso. Isso são as nossas escolhas e aquilo que a gente vai recebendo no nosso dia a dia, como até mesmo graças que a gente vai recebendo durante a nossa passagem aqui, né? E muitas vezes nós sentimos e passamos por essas oportunidades que até o Vicente falou, né? As oportunidades que chegam até a gente como coisas ruins. Aquelas oportunidades, né, daquelas pessoas às vezes que batem a nossa porta e que a gente olha e fala assim, não, mas não é possível que essa pessoa está aqui nessa hora, né? Na hora de eu preparar meu almoço, na hora de eu fazer uma coisa importante, e está batendo lá no meu portão, ou está pedindo alguma coisa. E a gente passa por isso, né? Essas leituras aqui são muito bacanas, porque nos alertam, gente, quanto a essas oportunidades, sabe? Porque é difícil para a gente enxergar uma coisa que seria que a gente tivesse que fazer como uma oportunidade, né? Por exemplo, uma pessoa que... Todo aquele que nos procura para uma ajuda é porque a gente tem capacidade para ajudar no momento, certo? Então, por exemplo, quando uma pessoa te procura para qualquer coisa que seja para você escutá-la, que seja para você ajudar, que seja para questão até financeira mesmo, questão do material, de comer, que a gente sabe que a gente precisa. Daí é uma oportunidade de crescimento, vocês concordam? Quando eu ajudo, né, de coração, né, com a minha consciência de que eu quero fazer aquilo, de que eu quero passar pelo menos por um pouco momento ali, né, de melhoria para essa pessoa, quando é de coração, em primeiro lugar é a gente que sente. Então, são oportunidades de crescimento. Mas a gente vê, no nosso dia a dia, a gente consegue enxergar isso como oportunidades, como crescimento? Difícil, né, gente? Às vezes a gente até dá uma paradinha e pensa sobre isso, mas a gente vai vivendo assim, ó, sem pensar muito nas coisas, sem pensar muito nas nossas atitudes, sem observar as coisas, sem perceber as pessoas.
Então aqui, né, ele nos faz esse alerta de nós começarmos a fazer alguma coisa. Não ficar só no papel, não ficar só no falar. É a gente começar realmente a agir. E depois? Aí eu venho aqui, escuto palestra, que eu tenho que ser bom, que eu tenho que ajudar, né? Que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Mas é quando? Porque aqui eu já estou começando a entender. E a partir do momento que eu estou começando a entender, minha responsabilidade está aumentando. Não é verdade? Porque quando eu erro por ignorância de não entender e de não saber, é de um jeito. Mas quando eu estou errando, sabendo e tendo consciência do meu erro, e tendo consciência da minha ociosidade, né, que está dentro da nossa leitura aqui hoje, não querer fazer, a minha responsabilidade é maior. É diferente quando eu erro não sabendo. E por que eu não faço? A nossa mania, às vezes, de colocar as coisas sempre para o outro dia, sempre para frente. Não, eu vou começar a fazer quando eu aposentar. Eu vou começar a fazer quando eu acabar minha faculdade. Não, eu vou poder ajudar um pouco quando eu tiver em tal trabalho que eu vou ter uma disposição melhor, que eu vou ter uma situação financeira melhor. Não, peraí. A ajuda não é só isso, né? O que ele fala aqui é a nossa vivência no nosso dia a dia. É a nossa mudança quanto o outro. Se eu consigo hoje tratar melhor as pessoas, principalmente aquelas que estão dentro de casa, né? Que no nosso cadinho ali, que é onde a gente sabe que o negócio é difícil, né? Às vezes é um alfinetando o outro e que não é fácil, não. Ali é onde começa tudo, né? Então, se a gente consegue já começar a mudar ali, já é uma ajuda, não é? Eu estou me ajudando, eu estou ajudando aqueles espíritos que estão ali no dia a dia junto comigo, e eu estou começando a mudar o meu jeito de enxergar as coisas. E aquelas pessoas que estão ali do meu lado. É uma forma de ajudar, não é? Eu não preciso ganhar rios de dinheiro para fazer doações extraordinárias aí para lugares para ajudar os pobres. É muito válido quem tem. Bacana demais. Mas não é só assim. Não é só esse tipo de ajuda que ele nos fala, né? Todos nós temos capacidade para ajudar e para começar mesmo a evoluir, a pensar no que eu estou fazendo aqui, né? Tem o livro dos Espíritos lá que fala, tem todas essas perguntas que às vezes a gente fala assim, pergunta boba que a gente faz, né? Mas que a gente realmente faz. Por muitas vezes. Quantas vezes a gente para e pensa assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Qual que será o meu propósito aqui? Eu vim para quê? Será que eu vim só para sofrer? Será que nós somos criados para sofrer? Nós somos criados para passar dificuldades? Qual que é o nosso propósito aqui? O que a gente está fazendo aqui? Qual que é o nosso processo aqui? Que a gente chega aqui, gente. Lá a gente faz vários acordos, né? E a gente chega aqui e a gente esquece. E nós somos envolvidos por essa matéria e por várias matérias. E por vários compromissos que a gente tem que cumprir mesmo. Que muitas das vezes nós deixamos a parte principal de lado. Tudo faz parte da nossa evolução. Nós precisamos dessa matéria aqui, ainda, né? Nós precisamos de trabalhar para a gente ter nosso dinheiro no final do mês. Nós precisamos comer para a gente estar bem, para a gente estar vivo. Nós precisamos de uma casa, nós precisamos de várias coisas. Mas qual o objetivo principal disso tudo? Disso tudo.
que às vezes a gente para e pensa, será o que eu estou aprontando, né? Às vezes a gente chega até num ponto assim, né? Assim, eu não sei vocês, mas às vezes eu falo de experiência própria mesmo, né? De pensar assim, não, peraí, se eu soubesse direitinho, né? Se eu soubesse direitinho o que eu tenho que fazer, o que foi mandado, né? Como se fosse um roteiro, assim, todinho da sua vida. Olha, fulano, sabe, ciclano, você tem que fazer assim para ele, porque se você for lá e fizer isso, você vai evoluir mais um tiquinho. Se você ajudar e tal, aí você vai evoluir mais um pouquinho. Sabe aquela pessoa? Mas não é dessa forma, gente. Nós temos que prestar atenção. Nós temos que prestar atenção, sabe por quê? Porque aqui é muita coisa para nos tirar do foco, né, Vicente? É muita coisa para nos tirar, é mais coisa para nos tirar do que para nos colocar, para nos centralizar naquilo que a gente precisa fazer. Porque os nossos desejos, eles são mais fortes. O nosso instinto, né, primário lá, muitas vezes ele fala mais forte, ele grita mais alto dentro da gente. Esses sentimentos são muito misturados. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. A gente saber realmente o que é que a gente quer. E começar a filtrar as coisas, sabe? Porque às vezes a gente começa a caminhar assim, porque, peraí, a maioria está desse lado aqui, deixa eu ir atrás também. Né? Igualzinho a boiada. Aonde o boi vai, e eu estou indo atrás. Porque a maioria está de cá, deve ser melhor. Porque se a maioria escolheu de cá, então deixa eu estar de cá. Não é assim. Vamos parar para pensar nas nossas escolhas, né? Nas coisas que são nos exigidas hoje, coisas materiais mesmo. O que será que é necessário para mim hoje? Não é porque todo mundo tem que fazer daquela forma que eu tenho que entrar também, que eu tenho que fazer. E eu vou falar para vocês, a questão do às vezes vou colocar a palavra assim, diferente, às vezes dá trabalho. Dá trabalho por quê? Vamos imaginar, por exemplo, nós temos uma necessidade muito grande de sermos aceitos, né? No trabalho, na sociedade, no meio dos amigos. E muitas vezes nós fazemos coisas para estar ali. Então, um exemplo, só para vocês guardarem, que eu acho, esses exemplos ficam na cabeça da gente. Por exemplo, uma turma, vamos supor, nós adolescentes, tá? Então, vamos sair lá, nós lá com 16, 17 anos, né? Numa mesa lá, nós vamos sair à noite para tomar uma cerveja. Não, mas espera aí, eu não gosto de cerveja. Eu gosto de tomar suco de laranja, né? Mas os meus amigos, que são 20, que estão aqui na mesa, vão beber a cerveja. Não é difícil da gente falar assim, aqui, traz um suco de laranja para mim, porque eu não tomo cerveja. Essas são as escolhas que a leitura nos traz. Realmente, em certas horas, é muito mais fácil eu me misturar, às vezes, e fazer aquilo que todo mundo está fazendo para eu ficar igual a todo mundo, do que eu optar a fazer aquilo que eu realmente tenho vontade de fazer. É difícil, gente. É difícil. Mas nós temos que parar para pensar. Porque quando nós fazemos escolhas e nós fazemos escolhas contrárias daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente acredita, nós entramos numa situação de frustração muito grande. Então, vamos acreditar naquilo que a gente quer. Vamos ter mais certeza daquilo que a gente pensa e daquilo que daquela percepção que eu tenho do que vai ser bom e do que não vai ser bom para mim. Porque cada um está no processo, né? Eu vou me haver depois comigo.
mas fulano que atrapalhava meu processo evolutivo aqui, minha mãe era assim, meu pai era... Não, peraí, eles lá vão resolver com eles depois, porque cada um é cada um, eu quero saber de você. E isso nem é Deus, nem é Jesus que está falando isso para a gente, não. É na nossa própria consciência que acontece todo esse processo, né? Eu quero saber do seu processo evolutivo. O outro nós vamos chegar lá depois. Quero saber o que você fez junto com esses outros que estavam à sua volta, né? Ô, gente, então o nosso tempo já deu, né, da nossa leitura de hoje, e espero que a gente vá embora pensando nessas perguntas que muitas vezes nós achamos bobas, mas são necessárias sim. Nós podemos fazer qualquer tipo de pergunta, desde que não seja com essa não aceitação, com essa revolta às vezes, né? Mas as perguntas nós podemos fazer, nós podemos procurar. As obras básicas estão aí para isso mesmo, para nos responder. E a doutrina espírita é uma doutrina consoladora. Toda vez que a gente lê uma leitura dessa, a gente tem um consolo, né? De saber que são escolhas nossas. Não tem ninguém nos julgando, não tem ninguém nos castigando, como muitas vezes nós aprendemos, né? Assim, sem julgamento também. Quando a gente, às vezes, era pequena, a gente foi aprendendo dessa forma, né? Que ele julgava, castigava e tudo. Mas hoje, graças a Deus, nós já podemos pensar diferente. Nós já podemos pensar diferente. E está passando de hora da gente dar uma sacudida nisso daí, né? E de realmente fazer da forma que a gente pensa, né? Sermos autênticos, termos coragem para assumir aquilo que a gente pensa, né? Muito obrigada a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Vicente, que compôs a mesa hoje, né, comigo, nesse estudo maravilhoso de hoje.